Ter uma inteligência positiva vai ajudar você, vestibulando, a encarar o vestibular. Então, bora entender o que é inteligência positiva e como ela pode te ajudar através da análise do livro Inteligência Positiva, do Cesar Ciamini. Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Nossa mente é nossa melhor amiga, mas também pode ser nossa pior inimiga. Por exemplo, quando a sua mente diz que você deve treinar e dar o seu melhor na redação, ela está agindo como sua amiga. Agora, quando ela te acorda às 3 horas da manhã, ansiosa e pensando em todas as consequências de tirar uma nota ruim na redação, ela está agindo como sua inimiga, porque ela está gerando sofrimento, ansiedade, abalo emocional e naquele momento específico não há nada que você possa fazer com relação a isso. Então, ela está agindo como sua inimiga e só te abalando emocionalmente. Então, quando o Cesar Ciamini fala sobre ter uma inteligência positiva alta, ele quer dizer que a nossa mente estará agindo mais como nossa amiga do que como nossa inimiga. E a inteligência positiva é a indicação de controle que a gente tem sobre a nossa mente. O autor desenvolveu um método para verificar o nosso quociente de inteligência positiva, que é a porcentagem de tempo que a nossa mente age em nosso favor ao invés de nos sabotar. E ao longo do livro ele traz vários estudos e pesquisas que validam os princípios da inteligência positiva. Inclusive tem um estudo que prova que estudantes que mudaram para um quociente de inteligência positiva vão muito melhor em provas de matemática. Muito interessante, não é? Então, de forma prática, como que a inteligência positiva vai te ajudar a encarar o vestibular? Eu separei aqui alguns pontos principais. Primeiro, ela vai te ajudar a encontrar soluções para ter um estudo mais eficaz, porque a inteligência positiva faz com que a nossa mente esteja ali sempre agindo em nosso favor, ao invés de nos sabotar. Então, o foco está sempre na solução. Outra coisa, vai te ajudar a ter mais motivação para estudar e para se dedicar na hora da prova, vai te ajudar a lidar com os imprevistos que acontecem no dia da prova, a gente sabe que isso acontece, e vai te ajudar também a resolvê-los sem se abalar emocionalmente, vai te ajudar a lidar com as dificuldades nas matérias e com as dificuldades que você encontrar ali na hora da prova, a manter a mente focada na prova e nos estudos, a não se abalar com a voz interna que diz que não vai dar certo, que diz que você não vai conseguir. Vai te ajudar também a se sentir bem consigo mesmo e acreditar na sua capacidade. E também irá te ajudar a conhecer a si mesmo de forma profunda. Como você pode ver, a inteligência positiva é uma mentalidade extremamente fortalecedora e benéfica para o vestibulando. E ao longo do livro, o autor fala sobre as estratégias para aumentar a nossa inteligência positiva. E são 3 estratégias, tá? A primeira é enfraquecer os sabotadores, a segunda, fortalecer o sábio e a terceira, fortalecer os músculos do cérebro do lado do quociente de inteligência positiva. Aqui, nesse vídeo, nós vamos focar na primeira estratégia, que é enfraquecer os sabotadores. Porque eu acredito que se a gente entende aquilo que está nos sabotando, então se o vestibulando tem clareza daquilo que está atrapalhando ele nos estudos, lá na hora da prova tem clareza de quais são os seus sabotadores, fica muito mais fácil se libertar deles. Afinal de contas, a gente só consegue lidar e superar e mudar aquilo que a gente conhece. E é a partir dessa consciência que a gente promove mudanças. Então, é por isso que aqui nós vamos focar nos sabotadores e na identificação de cada um deles. Então vamos lá, o que são os sabotadores? Eu trouxe aqui o conceito que o autor trabalha no livro, tá? Os sabotadores são os inimigos internos, são um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com a sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra o que é melhor para você. Os sabotadores são um fenômeno universal. A questão não é se você os tem, mas quais tem e quão fortes são. Eles são universais, existem em todas as culturas, faixas etárias e nos 2 gêneros, porque estão ligados às funções do cérebro que se concentram na sobrevivência. Ou seja, o sabotador é aquela vozinha interna, aquele tagarela que fica ali dentro da gente, falando que a gente não vai conseguir, falando que você não é bom o suficiente, falando que você não vai dar conta, falando que você deveria desistir. É aquela vozinha que só gera abalo emocional, só gera preocupação, desânimo, um estado emocional extremamente negativo. E é por isso que os sabotadores são tão perigosos, tá? O vestibulando tem que tomar consciência deles o quanto antes. Sabe por quê? Porque se tem uma vozinha interna ali, lá dentro do vestibulando, dizendo que ele não vai conseguir, que ele não vai dar conta, que ele não é bom o suficiente, que ele deveria parar de tentar, que ele nunca vai conseguir realizar o seu sonho, o que vai acontecer? Ele vai ficar em um estado emocional extremamente negativo, porque aquilo que a gente pensa influencia na forma que a gente se sente. Então, se o vestibulando tá tendo uma vozinha interna ali dentro dele, que só fala coisas negativas, só fala que não vai dar, que ele não vai conseguir, o que vai acontecer? Como que ele vai se sentir? Desanimado, triste, estressado, irritado, com raiva,
desmotivado, decepcionado, frustrado. Isso só vai gerar sentimentos negativos. Vai fazer com que o medo, a insegurança e a ansiedade só aumentem de intensidade. E isso vai prejudicar nos estudos. Isso vai prejudicar lá na hora da prova, porque o estudo foi prejudicado, então o aprendizado foi prejudicado e lá na hora da prova o resultado vai ser pior. Ele vai ser pior porque o estudo não foi tão eficaz e porque também lá durante a prova surgiram os mesmos pensamentos e sentimentos. Isso só vai gerar sofrimento e abalo emocional. Então percebe a importância de tomar consciência desses sabotadores? Então bora falar aqui sobre cada um deles. De acordo com o X-Achamini, são 10 sabotadores. Vamos ver aqui quais são eles. O crítico, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. Para a nossa análise aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou trazer as características que o autor ensina no livro. Ele fala sobre cada um desses sabotadores, ele aprofunda neles, fala sobre as suas características e tudo mais, então a gente vai ver isso. E depois a gente vai trazer aqui, ó, para o nosso contexto de vestibular, como que isso abala o vestibulando, como que cada um desses sabotadores te atrapalham a encarar o vestibular. E o primeiro sabotador é o crítico. Aqui estão as suas características. Ele é um sabotador que afeta todo mundo, todas as pessoas têm um crítico ali dentro delas. Ele leva a pessoa a encontrar constantemente defeitos em si mesma, nos outros e na situação que ela está vivendo. O pensamento é, o que há de errado comigo? Ela está sempre buscando e os seus defeitos, ela está sempre ressaltando isso. E não só nela, nas outras pessoas também. O que há de errado com você? O que há de errado com o meu professor? O que há de errado com os meus pais? Com os meus amigos? E o que há de errado nessa situação que ele está vivendo? O crítico, ele gera muita ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha, culpa, são os sentimentos mais intensos ali, despertados pelo crítico. E a mentira dele para se justificar, ou seja, aquilo que o crítico fala para ele se manter ali, para você não sair desse pensamento, é que se não fosse por esse pensamento de o que há de errado comigo e com todos e com toda essa situação que eu tô vivendo, nós nos transformaríamos em seres preguiçosos, sem muita ambição, e a gente continuaria no mesmo lugar. Então ele fala assim, olha, eu tô te falando tudo isso e mostrando todos os seus defeitos e todas as coisas ruins que há com você e com as outras pessoas e com a situação que você está vivendo, para você não ser um preguiçoso, para você fazer o que precisa ser feito. E é por isso que a gente vai se mantendo ali com esse crítico tagarelando na nossa cabeça. Agora, como que isso abala o vestibulando? Aumenta as comparações. Por quê? Se o crítico tá ali constantemente pensando no que há de errado com ele e com as outras pessoas, ele tem que fazer uma comparação. Ele vai se comparar. E a comparação é um comportamento que abala muito os vestibulandos, que vai fazendo com que o vestibulando se desestabilize, porque ele vai estar sempre olhando para o outro como um concorrente e ele vai se sentir pior, vai ter momentos que ele vai se sentir melhor, mas terão momentos em que ele vai se sentir muito ruim. Ele vai se sentir assim a menor pessoa do mundo. E isso abala emocionalmente, acaba com a autoestima. E aí, o que o crítico faz? Ele direciona o foco para o que há de errado e ruim. Ele tá sempre focando no que há de ruim, porque a missão dele é encontrar os defeitos, é encontrar o que há de errado, ao invés de ele focar na solução. E o problema é que, muitas vezes, o vestibulando fica ali travado, sem saber como solucionar o problema dele, ele continua imerso no problema, na dificuldade, sem encontrar as soluções. Por quê? Porque ele tá focado único e exclusivamente naquilo que há de errado. Isso gera um grande prejuízo, né? Um outro problema que vai fazer com que o estudante se abale emocionalmente é que o crítico faz com que o foco fique muito ali nos erros do passado. E aí o crítico, ele não deixa você superar. Ele faz com que você fique constantemente se lembrando do Enem passado, que você tirou uma nota ruim, que você não foi bem, que você não passou, que você cometeu um grande erro na redação e essa nota foi lá pra baixo. Ele tá ali, ó, constantemente martelando aquilo na sua cabeça e fazendo com que você se abale emocionalmente. E aí, tem esse crítico por aí? Identificou esse crítico? O que ele fica tagarelando aí na sua cabeça? Me conta aqui nos comentários. O segundo sabotador é o insistente. Ele tem uma grande necessidade de perfeição. Ele quer que tudo esteja em perfeita ordem e organização. E isso faz com que ele fique constantemente ansioso e nervoso. Ele gera esse sentimento de nervosismo e ansiedade, não só nele, como nas outras pessoas também. Todo mundo é afetado por causa disso. Ele tem pensamentos que, se você não consegue fazer com perfeição, é melhor não fazer. Então, se eu não vou fazer perfeito, eu nem faço
porque tem que ser perfeito. Ele odeia erros, odeia erros. Isso significa que a pessoa que tem um insistente ali como sabotador, se ela erra, ela se pune muito, ela se maltrata, ela tem muitos pensamentos autodepreciativos, ela fica se xingando, você é uma burra mesmo. Isso faz com que ela sofra e se abale emocionalmente. O insistente, ele também acha que o pensamento de que eu preciso ser o mais organizado e metódico do que os outros para que as coisas sejam feitas. Então, ele acha que é por causa dele que tudo acontece, porque ele vai fazer tudo perfeito, tudo vai ser colocado em ordem. Ele sente uma grande frustração consigo mesmo e com os outros, tá? Porque nem sempre as coisas saem o quão perfeito eles gostariam. Então, por eles serem ali, terem essa grande necessidade de perfeição, eles ficam, nada é suficiente, sabe? Parece que tá sempre faltando alguma coisa, então nunca é perfeito o bastante. E a mentira que ele se conta é que o perfeccionismo é bom e que o preço pelo perfeccionismo é muito baixo, que é muito melhor você ser perfeito, você conseguir fazer tudo muito bem, né? E aí o insistente permanece ali. E como que isso abala o vestibulando? Muito crítico de si mesmo, tá? O vestibulando que tem esse sabotador ali dentro dele, ele se critica demais. Ele critica ele mesmo, aos outros, ele se cobra muito. Então ele estudou, passou o dia inteiro estudando. Não é o suficiente, ele poderia fazer mais, não foi perfeito. Sabe? É aquele estudante que vai fazer um resumo, aí comete um erro, rasga a folha e começa de novo. A minha irmã, Letícia, e ela é minha sócia também, é desse jeito, tá? Ela era desse jeito, né? Na época da escola e tudo, ela começava um resumo, errou, arrancava a folha, voltava e começava tudo de novo, porque ela queria que o resumo estivesse perfeito, o melhor de todos, tudo em ordem e organizado. E ela achava que o preço por essa perfeição era baixo, mas ali ficava ela horas e horas e horas sem conseguir render tanto nos estudos, porque ela queria fazer uma coisa perfeita, sendo que não era tão necessário assim, mas o insistente tava ali, né, tagarelando na cabeça dela. Outra coisa, é o desejo de controlar tudo. O insistente é um sabotador que vai fazer com que você queira controlar todas as coisas e isso vai fazer com que você puxe muitas responsabilidades ali pra você, se cobre muito. E é também muito sensível a críticas, então ele tá ali, querendo fazer tudo com perfeição. Aí vai lá, o professor vira e fala assim, aqui, essa redação não ficou muito boa, por causa desses pontos e tudo mais. Mas ele nem vai ouvir por que não ficou boa, ele vai estar sentindo muito mal com ele mesmo, porque ele não foi perfeito. Então, esse é mais um sabotador. Identificou ele por aí? Agora, o terceiro sabotador é o prestativo. Ele obriga a pessoa a tentar ganhar a aceitação, a afeição, né, o afeto das outras pessoas por meio da ajuda, por meio do elogio. Então, essa pessoa vai estar ali constantemente tentando ajudar, tentando agradar, elogiando, para que ela ganhe essa aceitação, para que ela ganhe afeto das outras pessoas. E o pensamento que vem muito para quem tem esse sabotador é o incômodo, né? Quando as pessoas não reparam ou não ligam para aquilo que eles fizeram. Então eles pensam assim, nossa, eu dou tanto, eu faço tanto, dei tudo de mim e nunca parece suficiente, as pessoas nem reparam. E aí começa um julgamento de que as pessoas são muito egoístas e ingratas. Ele encoraja os outros a se tornarem dependentes dele, porque ele tá sempre ali querendo fazer as coisas, sempre muito solícito, sempre fazendo tudo. Muitas vezes ele acaba sobrecarregado, né? E isso é um problema. E a mentira que ele conta pra si mesmo é o quê? Que você está agradando os outros, porque é a coisa boa a se fazer. Só que ele nega, ele fecha os olhos para o fato de que, na verdade, o que ele está fazendo não é uma coisa boa por si só. Não é porque, isso daqui é uma coisa boa, é uma coisa positiva. Não, é porque ele está querendo ganhar a aceitação indiretamente ali das outras pessoas. Então, esse sabotador aqui é o prestativo. Como que ele abala o vestibulando? Faz com que ele fique sobrecarregado, porque ele tá sempre ali, puxando várias coisas pra ele, porque ele tem sempre que ajudar, ele tem sempre que fazer alguma coisa pelas outras pessoas para ganhar essa aceitação. E o foco tá sempre na necessidade dos outros. Isso faz com que ele acabe fechando os olhos para aquilo que ele precisa, para o seu processo e para as suas necessidades. O quarto sabotador é o hiperrealizador.
Ele é um sabotador muito presente aqui, ó, dentro de mim. Eu sou uma pessoa que tem esse sabotador. Eu já fiz esse teste há uns 3 anos, deu esse sabotador, agora deu de novo. Menos intenso, mas ainda tá ali, vivo dentro de mim. Então vamos entender como que é o sabotador hiperrealizador. Ele nos deixa dependentes de desempenho e realizações constantes para a gente ter respeito e validação próprio. O pensamento que vem ali na pessoa que tem esse sabotador é: preciso ser o melhor no que eu faço, se não for para ser excelente, eu nem vou fazer. Eu devo ser eficiente e eficaz. As emoções atrapalham o desempenho, então as emoções são mal vistas. Isso aqui já foi uma coisa que eu mudei, ó, há muito tempo, né, por causa do meu trabalho com as emoções. Mas assim, se não fosse por isso, eu estaria total nisso daqui, tá? Eles costumam ter a tendência insustentável ali, de vício no trabalho, sabe? E isso faz com que ele perca o contato com as suas necessidades emocionais, com os relacionamentos mais profundos. E isso vai gerando muitos problemas, porque é aquela pessoa que fica realmente viciada no trabalho e sempre em busca da próxima realização. Então, é aquela pessoa assim: ah, não, quando eu passar na faculdade, eu vou poder dar atenção para os meus relacionamentos, né? Eu vou poder dar atenção para minha família, eu vou poder fazer tudo, não. Aí passa na faculdade, ah, não, quando eu me formar, aí eu vou ter tempo para isso. Então tá sempre focado ali na próxima realização, porque tá muito focado nessa necessidade de respeito e de validação próprios. E a mentira dele é que a sua aceitação própria deveria e é dependente, né? Não só deveria, como é dependente do desempenho e da valorização externa. Então, olha só, né? A gente precisa ter reconhecimento, precisa ser valorizado para ter valor, e a nossa aceitação ali tá dependente disso. E aqui, como que o hiperrealizador abala o vestibulando? Há um foco excessivo no sucesso externo, né? Então, tá sempre ele focado no lado de fora, no que precisa fazer, Autocobrança excessiva. Então, o hiperrealizador, ele se cobra muito. Ah, eu vou parar de estudar agora? Não vou fazer isso, porque eu preciso passar, eu preciso realizar isso, eu preciso estudar. E ele vai sentir culpa de descansar, ele vai sentir culpa de fazer qualquer outra coisa que não estudar, porque ele tá ali querendo realizar. As emoções assumem o controle, porque, ao contrário do que o hiperrealizador pensa, do que esse sabotador pensa, as emoções não são tão ignoráveis assim. Elas estão ali muito presentes e o fato dele ignorar só torna as coisas piores, e ainda há um sério risco de sofrer com o burnout. E aí, você identificou esse sabotador por aí também? Você é uma pessoa como eu que tem o hiperrealizador aí dentro de você? A vítima é o quinto sabotador. E o que esse sabotador faz? Ele faz com que a pessoa se sinta muito emotiva e temperamental, e ela se sente assim como forma de chamar atenção, de ganhar afeto das outras pessoas. Se você não tem esse sabotador, com certeza você conhece alguém que tem, porque esse sabotador, ele fica muito nítido, muito escancarado nas pessoas, a gente consegue identificar com mais facilidade. A pessoa que tem esse sabotador, ela fica muito ali voltada para dentro, ela fica muito focada nos sentimentos negativos, na forma que ela está se sentindo, um foco extremo em sentimentos dolorosos, e ela fica se martirizando. Os pensamentos são de: ai, pobre de mim, ninguém se importa, ninguém liga pra mim, coisas terríveis sempre acontecem comigo. Ela tem essa tendência de ficar ali sempre se martirizando, sabe? Sempre se colocando como vítima das situações. E as consequências é que ela gasta muita energia mental e emocional, sabe? E as outras pessoas acabam gastando a mesma energia mental e emocional com a pessoa que tem esse sabotador aqui. Qual que é a mentira que a vítima conta para ela mesma? É a mentira de que assumir essa postura, né, a figura de vítima ou de um mártir, é a melhor maneira de atrair o cuidado, a atenção e o afeto para si mesmo. Agora vamos ver aqui como que isso abala o vestibulando. Cria um estado de estagnação, cria um ciclo de autopiedade, um tá interligado aqui com o outro. O que acontece com o vestibulando que tem esse sabotador? Ele fica estagnado, porque ele tirou uma nota ruim, por exemplo, foi mal num simulado.
acertou poucas questões e tal. Ao invés dele pensar, nossa, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou dar a volta por cima? Como que eu vou solucionar? Então, vou estudar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ao invés de traçar um plano para ele melhorar e alcançar a nota que ele deseja e a nota que ele precisa, ele fica ali se martirizando. Nossa, eu sou um burro mesmo. Ai, coitadinho de mim. Eu estudo e não consigo. Ai, eu não dou conta. Então, ele fica nesse processo de vitimização e isso faz com que ele fique estagnado. E vai criando esse ciclo de autopiedade. Ai, nada dá certo pra mim, nada funciona, tudo dá errado. E ele vai sentindo pena de si mesmo. Isso gera muito sofrimento e abalo emocional. O hiperracional é o sexto sabotador. Eu conheço uma pessoa assim, sabe quem é assim? Meu excelentíssimo marido. Ele é hiperracional e é aquela pessoa que quer racionalizar tudo. O foco é intenso e exclusivo no processo racional de tudo. A pessoa que tem esse sabotador, ela acha que sentimentos atrapalham, sabe? Eles são irrelevantes, tanto os sentimentos dele quanto das outras pessoas, e que ninguém deveria ficar perdendo tempo com isso. Ele limita, muitas vezes, né, os seus relacionamentos justamente por causa disso, porque ele não consegue aprofundar tanto ali, porque ele tá sempre racionalizando todas as coisas. E quando se fala em sentimento, a gente não pode ficar racionalizando tanto assim, senão a gente não consegue processar os nossos sentimentos e emoções. E a mentira que esse sabotador conta é que a mente racional é a forma mais importante e mais útil e a mais inteligente que nós temos. É isso que ele conta pra gente, pra se manter ali. E como que ele abala o vestibulando? Com sofrimento emocional. Sabe por quê? O hiperracional, ele tá ali super focado na racionalização das coisas. Ele quer lógica, ele quer que tudo seja assim, 1 mais 1 é igual a 2. E aí, quando ele se depara com um sentimento, por exemplo, o medo de fracassar, ele não consegue racionalizar aquilo. Porque o medo de fracassar não é igual a uma soma, não é igual a 1 mais 1. O medo de fracassar é uma coisa subjetiva, é muito abstrato, é difícil a gente trazer uma racionalização para aquilo ali. E aí ele pensa o seguinte, isso daqui não é importante, é irrelevante, eu não deveria estar me preocupando com isso, e joga para escanteio, finge que nada está acontecendo. Mas a gente já viu isso aqui. O que acontece quando a gente joga para escanteio os nossos sentimentos? Eles continuam ali, e eles costumam vir à tona num dos piores momentos, que é lá na hora da prova. Então, o hiperracional, por mais que ele queira ser o grande racional e foda-se as emoções, eles têm sentimentos. Ele sente as coisas e o fato dele não lidar com isso gera sofrimento e abalo emocional. O hipervigilante é o sétimo sabotador. Esse é um sabotador que também se faz bem presente na minha vida. Já melhorei muito, mas eu tinha isso daqui, muito forte em mim. Todo mundo tem um pouco de todos os sabotadores, tá? Não é assim, ou você tem um, ou você tem outro. Em determinados momentos, a gente vai adotar ali a posição de vítima, vai ter esse sabotador ali dentro da gente. Em outros, o hipervigilante e tudo mais. Mas tem aqueles que se fazem mais presentes. Geralmente, é o crítico acompanhado de outro. O hipervigilante se fazia bastante presente na minha vida. E como que é esse sabotador? Esse sabotador faz a gente sentir uma ansiedade intensa e contínua com relação a todos os perigos que existem, que podem existir na nossa vida. Então, a gente fica naquele constante estado de alerta e isso faz com que a gente não consiga descansar, faz com que a gente fique estressado, fique, né, naquele constante processo de ansiedade, de quando a próxima coisa ruim vai acontecer, e a gente tem que ficar em alerta, porque se a gente descansar, a coisa ruim pode acontecer enquanto a gente está descansando, então a gente não pode desligar, e isso vai fazendo com que a pessoa se abale emocionalmente, fique imersa nesse estado de ansiedade, isso gera muito sofrimento. Olha aqui um dos pensamentos, né, que envolve não só essa ideia de quando a próxima coisa ruim vai acontecer, há um pensamento também de se eu cometo um erro, eu tenho medo do que todo mundo vai pensar e todo mundo vai pular no meu pescoço e as pessoas vão me xingar e eu vou ser uma decepção. Então tem esse medo e aí a pessoa fica hiper vigilante. Teve até um exemplo disso, foi quando eu trabalhava no escritório de advocacia e a minha chefe saiu de férias e ela falou assim, Cláudia, você fica responsável por todos os processos. Eu tinha 1000 processos, tá? Eu e ela tínhamos 1000 processos sob a nossa responsabilidade. Eu falei assim, que beleza. Ela vai viajar por 7 dias e eu estarei aqui responsável por tudo. Eu não conseguia dormir, porque eu tava nesse constante estado de alerta. E eu pensava assim, eu não posso errar.
E se eu errar, e quando a próxima coisa ruim vai acontecer, porque eu lidava com milhares de problemas no meu dia de trabalho. Então, era bem tenso, isso daqui gerava muita tensão, muita ansiedade, muito estresse e sofrimento. E qual que é a mentira desse sabotador? A mentira é que os perigos existem ao nosso redor. E eles são maiores do que são. E a gente tem que ficar ali vigilante ininterruptamente, porque é a melhor maneira de lidar com esses perigos que nos cercam. Como que isso abala o vestibulando? Com o excesso de pensamentos negativos, tá? O sabotador hipervigilante, ele faz com que a gente esteja sempre olhando o que há de negativo, ele faz com que a gente esteja ali constantemente tendo pensamentos trágicos, autodepreciativos. Trágicos porque a gente tá sempre pensando no pior cenário, pensando que algo horrível vai acontecer. Então, se a gente tá ali, vai ter a prova daqui uma semana. Qual que é o pensamento que o vestibulando tem? Vai dar tudo errado, eu não vou conseguir, se cair um tema de redação que eu não sei, que eu não vou conseguir fazer, e aí ele começa a ficar ansioso com aquilo, começa a pensar em todas as piores coisas que podem acontecer no dia. Ele começa a pensar, não vou dar conta de resolver, então ele começa a ter pensamentos autodepreciativos de não vou dar conta, eu não sou bom o suficiente, eu sou burro. Então, todos esses pensamentos vão fazendo com que ele se abale. Então, vira esse ciclo, os pensamentos muito negativos, tem esse excesso. Inclusive, tem vários estudantes que me mandam mensagem falando justamente sobre isso. Cláudia, como que eu lido com esse excesso de pensamento? Então, é provável que tenha aqui, esse sabotador. E aí, você identificou o hipervigilante por aí? O oitavo sabotador é o inquieto. O inquieto é aquele que está constantemente em busca de emoções maiores, sabe? Ele tá focado na próxima atividade que ele vai fazer. Ele tá sempre se mantendo ocupado, porque é isso que faz com que ele se sinta vivo, é isso que dá energia. Ele tem pensamentos como: isso daqui que eu estou fazendo agora não é satisfatório. A próxima coisa que eu vou fazer tem que ser mais interessante, mais envolvente. Ele acha que os sentimentos negativos são horríveis, então ele tá sempre fazendo alguma coisa para tirar o foco disso, para tirar a sua atenção desses sentimentos e para se envolver com algo que é mais interessante, que gera mais animação, mais entusiasmo. Ele não permite que você sinta muita paz e alegria com a sua vida atual. Ele tá sempre pensando que tem muito mais, sabe? Tem mais coisas pra gente fazer, mais coisa pra gente viver, tem mais e mais e mais. E isso gera uma insatisfação com o presente. A mentira que ele conta, né, pra ele se manter ali na vida da pessoa que tem esse sabotador é o quê? Que você deve se manter ocupado e que ao fazer isso você está vivendo a vida intensamente. O problema é que esse sabotador ignora o fato de que a busca por uma vida sempre cheia de atividades, uma vida sempre muito ocupada, faz com que você perca o que está acontecendo no momento. O fato dele estar ali totalmente focado na próxima coisa, na próxima atividade, no fato de que a próxima coisa vai ser mais interessante, faz com que ele se desconecte do presente e ele acabe perdendo momentos muito bons e valiosos que só acontecem no agora. E aí, como que isso abala o vestibulando? O vestibulando tem dificuldade de focar. Por quê? Porque ele tá ali sentado, tendo que estudar, mas ele tá pensando nas milhares de outras coisas que ele poderia estar fazendo que seriam muito mais interessantes. E quando se fala em estudo, a gente sabe que tem várias outras coisas mais interessantes, né? Tem a dificuldade de ter disciplina. Por quê? Porque ele quer emoção, ele quer animação, ele quer entusiasmo para a vida dele, ele quer algo interessante. Então fica difícil seguir aquela disciplina, um cronograma e coisas do tipo. E tudo isso, né, faz com que o estudante tenha essa sensação de perda de tempo muito intensa. Eu conheço vários estudantes que têm essa sensação de perda de tempo e não necessariamente tem o sabotador do inquieto, então essa sensação é comum, mas as pessoas que têm esse sabotador, elas vão ter essa sensação de perda de tempo ainda mais intensa, ainda mais presente ali na vida delas. Essas, então, são as características do inquieto que vão fazer com que o estudante se abale emocionalmente. O nono sabotador é o controlador. Sei que muitos estudantes vão se identificar com isso daqui. Se você já bateu o olho aqui, já se identificou, me conta aqui nos comentários. Quem que é esse sabotador, né? O que o controlador faz? Ele faz com que a pessoa seja movida por uma necessidade até ansiosa de estar no controle de tudo, de controlar
todas as situações, de estar ali no controle, dirigindo as situações, a tudo aquilo que acontece e as pessoas ao seu redor também. Há um pensamento de que ou você está no controle ou você está fora dele. Então, o controlador, ele tem essa forte necessidade de estar no controle de tudo. Isso gera muita impaciência e ansiedade quando ele não consegue ter o controle das coisas. Ele sofre muito quando ele não tem controle de algo. Então, o controlador, ele tá ali o tempo inteiro tentando controlar todas as coisas. Isso faz com que ele gaste muito tempo e energia controlando muitas vezes coisas que não estão sob o controle dele. E aí, qual que é a mentira que ele conta? Ele diz que você precisa do controlador para extrair os melhores resultados das pessoas ao seu redor. Para você extrair os melhores resultados de tudo que você vai fazer, você precisa estar totalmente no controle. Quer bem essa ideia? Ou você está no controle ou você está fora dele. E como que isso abala o vestibulando? Gera ansiedade. Porque o vestibulando, ele tem ali milhares de coisas que ele quer controlar. Só que tem várias que não estão sob seu controle. Por exemplo, o tema da redação. Ele está sob controle de algum estudante que vai fazer o Enem? De algum estudante que vai fazer vestibular? Não está. E o estudante controlador, ele fica muito frustrado, porque ele não consegue controlar isso. Ele gasta tempo e energia tentando controlar, fazendo previsões, se preocupando horrores com isso e não resolve nada. Isso só faz com que ele se abale emocionalmente, com que ele fique frustrado. Então tem essa outra característica aqui, que é essa frustração frequente, porque ele tenta controlar milhares de coisas que não estão sob controle dele. Ele gasta tempo e energia com isso, não consegue e ainda fica frustrado e abalado emocionalmente. E aí, você se identificou com o controlador? O controlador é outro que eu tenho, tá? É um sabotador que também está bem presente ali nos níveis, né, na porcentagem. Tem uma porcentagem alta, eu já lidei bastante com isso, eu tenho umas ferramentas que são muito boas para lidar com esse desejo de controle muito forte. Sempre quando eu tenho uma mentorada que é controladora, a gente faz um trabalho com isso, porque senão a gente acaba gastando muito tempo e energia com coisas que não estão sob o nosso controle, sabe? Nem diria que não vale a pena. Às vezes até vale a pena a gente, né, pensar nisso e tudo mais, vale a pena no sentido de, vou me preparar mais e tudo. Só que normalmente não tem nada que a gente possa fazer com relação a isso. Então é melhor a gente focar o nosso tempo e energia com as coisas que realmente estão sob o nosso controle. E por fim, o 10º sabotador é o esquivo. O esquivo, ele se concentra no que há de positivo e no que há de prazeroso. Só que ele faz isso de uma forma extrema. Ele tem um pensamento de que, essa situação aqui é desagradável demais. Talvez, se eu deixar isso de lado, se eu ignorar esse problema, isso vai se resolver sozinho. E ele acha assim, encontrei um equilíbrio e eu não quero mexer nele. Tá tudo certo, tá tudo funcionando do jeito que tá. Isso vale não só para os relacionamentos, mas também no estudo. Peraí, eu tô com muito problema em matemática, tô tendo muita dificuldade, mas nossa, melhor eu não lidar com isso, vou focar no positivo, eu tô muito bem em química. Vou focar nisso e tá tudo certo. Então, isso faz com que ele tenha o hábito de procrastinar, de fugir de conflitos. Então, o esquivo, ele evita situações difíceis e desagradáveis e conflituosas que possam gerar qualquer desconforto ali dentro dele. Ele tá sempre evitando isso. Então, aquela pessoa que fala assim, não, eu não brigo, não, eu não tenho problemas, tá tudo certo na minha vida, mas ele tá ignorando uma série de coisas. E isso provoca muito sofrimento, muito abalo emocional, ele pode acabar explodindo do nada. Então, às vezes, o estudante está acumulando tantas coisas ali, mas explode no meio da prova. Então, tem um ataque de raiva, uma crise de ansiedade, todos aqueles sentimentos ali que estão dentro dele, que não foi trabalhado, acabam vindo à tona lá na hora da prova. E como que isso daqui abala o vestibulando? Pouca ou nenhuma evolução nos estudos. Porque, olha só, uma das características que tem aqui é esse hábito de procrastinar. O vestibulando que tem esse sabotador, ele vai evitar aquelas matérias que ele tem dificuldade. Ele vai fugir dos desafios, ele não quer encarar situações conflituosas, ele não quer encarar as dificuldades, ele vai agir sempre como se tudo tivesse mil maravilhas, com esse otimismo extremo, que não é saudável. É importante que a gente seja otimista, mas que a gente seja um otimista realista e não um otimista iludido. O esquivo, ele tá mais pro otimista iludido, sabe? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu vou passar, tô aqui,
tô torcendo, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Só que a gente sabe que não funciona assim. E acaba que ele se prejudica bastante nos estudos e, consequentemente, ele vai ser prejudicado lá na hora da prova. Por quê? O estudante que não estuda, que não leva a sério os estudos, tem como ele ter um bom resultado lá na hora da prova? Não tem como, por mais que ele esteja preparado emocionalmente, tá? Eu ajudo vocês a se prepararem emocionalmente, a terem ferramentas e recursos para não se abalarem lá na hora da prova, para não se desestabilizarem, mas eu sou sempre muito sincera aqui com vocês. Não basta isso, tá? Não basta. O estudante pode estar super preparado emocionalmente, mas se ele não estudou, não fez nada, como que ele vai bem na prova? Não tem jeito. A preparação emocional, ela vem para agregar, ela vem para somar, para multiplicar, para melhorar ainda mais os seus resultados, mas sem um estudo não funciona. Então é por isso que o esquivo, ele acaba se prejudicando. E aí, você identificou o esquivo por aí? Nesse momento você provavelmente já tem clareza de quais são os seus sabotadores, como eles têm impactado na sua vida, e isso é ótimo porque a gente só consegue lidar e mudar aquilo que a gente conhece. Mas para agregar ainda mais, para você ter certeza absoluta de quais são os sabotadores mais presentes na sua vida, eu deixei aqui na descrição o link de acesso para o teste dos sabotadores, que é disponibilizado pelo Cesar-Chamini, tá? É um teste completíssimo. Ele não vem assim, os seus sabotadores são o controlador, o crítico e o hipervigilante. A resposta não vem assim, vem em porcentagem. Porque, como eu disse, todo mundo circula em todos os sabotadores, todo mundo tem todos. Em determinados momentos, por exemplo, eu ajo como vítima. O sabotador da vítima, ele desperta dentro de mim. Na maioria das situações, eu ajo como hiperrealizador. Tem esse hiperrealizador, o sabotador mais presente ali. Mas eu circulo em todos. Mas aí é o quê? O hiperrealizador tá a 30, 40, 50%. Eu não lembro agora de cabeça a porcentagem do meu resultado, não. Mas a vítima, por exemplo, tem 8%. É um gráfico muito legal, vem uma análise muito interessante, vale a pena fazer. E isso vai agregar ainda mais com o que nós acabamos de conversar aqui também. Para finalizar, eu quero compartilhar aqui com você uma das soluções que o livro traz para lidar com esses sabotadores. Além de tomar consciência desses sabotadores, porque tudo começa com essa consciência, ele recomenda também que a gente separe quem a gente é dos nossos sabotadores. Então, por exemplo, como eu comentei aqui, um dos meus sabotadores fortes ali, bem presentes, é o hiperrealizador. E o meu hiperrealizador costuma dizer assim: Cláudia, você vai parar de trabalhar agora? Você tem um tanto de coisa para fazer. Você vai parar de trabalhar para descansar? Não, isso é muita folga, é muita preguiça. Pelo amor de Deus, dá até vergonha uma coisa dessa. Eu já sei que o meu sabotador, hiperrealizador, fala isso. Antes, eu caía no papo dele. E aí, o que eu fazia? Continuava trabalhando até exaustão, eu ficava esgotada, até não conseguir nem raciocinar mais. Agora, o que eu faço? Ok, Cláudia, hiperrealizadora. Tudo bem, valeu pelo lembrete, muito obrigada, mas eu estou indo lá descansar, porque é isso que eu preciso agora. Então eu comecei a separar quem eu sou dos meus sabotadores, e aí eu já sei quando é um sabotador ali, quando é o sabotador do controle falando, o sabotador controlador, a Cláudia controladora que tá assumindo. Eu já sei que é a Cláudia controladora, e aí eu separo quem eu sou do meu sabotador. E aí isso faz com que eu consiga pensar e tomar decisões com mais clareza. Eu não caio naquele loop, sabe? E fico agindo no modo automático sem pensar. Recomendo que você faça o mesmo, essa é uma estratégia muito boa, que fez muita diferença e me ajudou a lidar com os sabotadores também. Bom, eu recomendo muito a leitura do livro Inteligência Positiva, do Cesar-Chamini, tá? É um livro muito completo, muito bom, mudou a minha percepção em diversas maneiras, mudou a minha mentalidade com relação a várias coisas, e essa compreensão dos sabotadores foi o que mais fez diferença. Mas o livro não tem só isso, tá? Depois ele aborda estratégias pra gente fortalecer o sábio que existe dentro da gente, aborda estratégias também pra gente fortalecer o músculo, né, do lado do cérebro que trabalha esse quociente de inteligência positiva. Então, é muito bom, é uma verdadeira aventura na mudança de mentalidade. Recomendo aqui a leitura. Depois que você fizer o teste, vem aqui e me conta qual é o seu sabotador, qual sabotador tá com o índice mais alto lá, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no direct no Instagram, @claudiaarantesv. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado dessa análise. Esse vídeo foi feito pensado em vocês, inclusive foi a pedido de uma das minhas seguidoras. Deixo aqui um beijo pra ela e um beijo pra todos vocês também, né? Eu não vou ter favoritismo aqui não, mas ela é uma seguidora muito especial que sempre me manda mensagem e tal, me deu essa ideia, pediu pra fazer esse vídeo.
Ela, inclusive, foi a pessoa que me indicou esse livro. Eu já conheci os Sabotadores, porque eu já tinha feito um curso que falava sobre isso, mas eu não tinha lido o livro ainda. Então, fica aqui o meu agradecimento. O nome dela é Letícia. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu curtido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.